começando o Momento Espírita. Mudanças em nossas vidas necessitam que tenhamos atitude, algo que ninguém pode fazer por nós. Para nos contar sobre como construir nossas atitudes de transformação, estão aqui a psicóloga Mônica Campetti e o professor Geraldo Campetti. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Momento Espírita. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, como nós temos hoje dois entrevistados, eu vou começar gentilmente pelas senhoras, para abrir nossa entrevista. E gostaria que você dissesse aos nossos telespectadores por que o título Atitude? Bom, o título Atitude foi uma ideia em parceria com o Geraldo e ele surgiu foi construído por meio de um acróstico. E por meio desse acróstico nós desenvolvemos então os capítulos do livro. A palavra atitude, né, nós sabemos que tem 7 letras. E nessas 7 letras, então nós começamos com a letra a palavra ação, que é o primeiro capítulo do livro. Em seguida desenvolvemos com o tempo, inteligência, tentativa, utilidade, decisão e esperança. E, portanto, desta forma, nós fomos trabalhando essas ideias do que seria, então, segundo o nosso entendimento, o que seria, então, a atitude. E propondo, por meio deste livro, então, uma mudança de comportamento, uma necessidade do indivíduo se conhecer, de trabalhar dentro de si coisas que há muito tempo já estão esquecidas. Bom, Geraldo, vocês escreveram o livro a 4 mãos e colocaram um subtítulo muito interessante. O que ninguém pode fazer por mim, né? Atitude. O que ninguém pode fazer por mim. Por que esse sublinhar dessa atitude individual? Isso foi fruto assim, das nossas reflexões. Nós pensamos em torno da palavra atitude, do conceito de atitude, e chegamos à conclusão de que a atitude é algo pessoal, é algo intransferível. É como se fosse um cartão de crédito. O cartão de crédito é algo que é só da pessoa, é pessoal e é intransferível. A atitude também é assim. Ninguém pode ter uma atitude por nós. Se nós temos uma atitude, a atitude é nossa, não é de um outro. E se o outro tem uma atitude, a atitude é dele, não é nossa. Então, no sentido de que nós devemos tomar as nossas atitudes e, inclusive, sermos responsáveis pelas consequências dessas atitudes que nós adotamos. Uma maior necessidade que a gente tem hoje em dia é atitude. A gente precisa ter atitude diante da vida. Isso faz toda a diferença. Bom, Mônica, atitude é o centro das mudanças, né? Qualquer transformação que a gente empreenda é preciso atitude. Que, por sua vez, tem tudo a ver com o conceito de evolução, aperfeiçoamento moral dos seres, preceitos muito caros à doutrina espírita. Como é que vocês amarraram tudo isso? Bom, o livro ele não é espírita, né? É importante que a gente diga isso. Mas, conforme a nossa filosofia, o nosso entendimento do que representa a vida, nós passamos por meio das palavras que colocamos aqui, estes conceitos, sem estarmos rotulando os conceitos, o que é espírita, o que não é espírita, não é? Mas nós entendemos que atitude é como a reforma íntima, não é? Que é a necessidade de nós estarmos transformando o nosso comportamento, que muitas vezes nós nos comportamos de forma inadequada diante da vida. E a reforma íntima, nós sabemos que é exatamente esse trabalho conosco mesmos, enquanto nós desejamos estar trilhando um caminho diferente, dando solução a determinadas coisas que nós não damos atenção comumente, trabalhando os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os limites que todos nós possuímos, mas que em determinado momento da vida começam a nos incomodar. E aí, então vem dentro de nós aquela necessidade, aqueles questionamentos que vêm nos mostrar que o nosso caminho precisa ser modificado, Ana. E somente por meio dessa reforma íntima, das mudanças de atitudes, é que nós conseguiremos, então, sermos mais felizes.
Bom, como você já abriu a entrevista comentando, vocês criaram capítulos a partir das letras da palavra atitude. E aí eu vou te pedir, Geraldo, para comentar 2 deles. Sim. Ação e tempo. Ok. Assim, como é que essas duas metodologias de trabalho, né, ação e tempo, impactam na mudança de atitude? De uma forma bem significativa. A ação, a primeira palavra que tem a ver com atitude, exatamente no sentido da proatividade, da iniciativa. Ter atitude é ter iniciativa, é agir. Não basta apenas pensar, querer, desejar, ter vontade. É necessário concretizar. Daí a palavra ação. E Einstein tem uma expressão bem interessante que ele diz que nada acontece até que algo se mova. Então, se a gente não se movimenta, nada vai ser concretizado, nada vai ser efetivado. E nós, geralmente, somos valorizados pelos resultados que nós alcançamos. Não é pela boa vontade que a gente tem. Boa vontade é importante, pode ser até um primeiro passo, sem dúvida, mas atingir o resultado é fundamental para a nossa felicidade e para a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Então, a atitude no sentido da ação é nós fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance, no sentido de tomar a iniciativa, de ser proativo, de antecipar resultados, de não ficar esperando que a vida nos leve, mas que a gente possa empreender as nossas ações conduzindo a nossa vida, porque nós somos os autores da nossa própria existência, do nosso próprio destino, do nosso próprio caminho. Evidentemente, a oportunidade que Deus, nosso Pai, nos concede, mas que a gente vai trilhando de acordo com a nossa determinação, as nossas escolhas. Então, a questão da ação é o primeiro passo indispensável para que a gente tenha atitude. O outro aspecto, que é o tempo, é para que a gente valorize o tempo ao nosso dispor. Ter atitude é também aproveitar o tempo, vivendo a vida nas suas experiências, nas suas oportunidades que ela nos enseja, da melhor forma possível. É nós não, por exemplo, deixarmos de fazer o que a gente pode fazer. É não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Não é o raciocínio oposto, né? Se eu posso fazer amanhã, eu vou deixar então para amanhã. Para que fazer hoje? Não, nós temos que ter essa disciplina de aproveitamento do tempo, que é uma dimensão desafiadora. O tempo sempre nos desafia. E a gente precisa aprender a tê-lo como um aliado. O tempo a nosso favor, não o contrário a nós. Não ficarmos correndo atrás do tempo o tempo todo. Melhor é que a gente esteja à frente do tempo, utilizando como um amigo, né, como um aliado, para que a gente possa efetivamente aproveitar a nossa existência. Daí surgiu então essa questão também do tempo, que é fundamental na nossa vida. E a nossa existência terrena, a gente sabe, é um tempo passageiro, passa muito velozmente. Muito. Bom, Mônica, para você eu reservo a inteligência e a tentativa. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele coloca que ser inteligente, né, é exatamente nós buscarmos, pelo autoconhecimento, a compreensão dos nossos sentimentos. E nós só teremos condição de sabermos exatamente quem nós somos a partir do momento que nós empregamos uma viagem interior em busca de compreender e de entender o que nós pensamos, a forma como nós pensamos, o que nós sentimos e o porquê nós sentimos aquelas emoções em determinadas situações. Para que desta forma, Ana, a gente possa estabelecer conosco mesmo um compromisso de mudança efetiva, mas aproveitosa para nós e proveitosa também para o nosso meio. Porque a partir do momento que eu me conheço melhor, que eu sei o que eu sinto, o que eu penso, ficará mais fácil num processo de automonitoramento eu também me comportar de forma mais adequada no mundo, né? Eu ter consequências mais positivas nas minhas ações, ao invés de eu me entregar nelas e me perder, né, nessas emoções que estão muitas vezes acontecendo de forma desenfreada. Tá. E na questão da tentativa, exatamente. Né? A questão da tentativa, bom, nós sabemos que toda ação, não é? Ela precisa ter um início, não é? Mas a continuidade dessa ação, ela requer um certo esforço da nossa parte. E não é porque, muitas vezes, algo acontece no meio do caminho, né, nos estimulando, nos desmotivando, que nós vamos parar.
que nós vamos então estacionar. Não, nós precisamos continuar, ter um processo de continuidade. Só que no nosso livro nós colocamos que esse processo da tentativa, ela precisa de um certo método. Nós não podemos tentar do nada, prosseguir de qualquer jeito. Não é? Quando nós queremos resolver um problema, queremos realizar alguma coisa útil, nós temos que ter um método para fazermos as coisas, até mesmo para refletir sobre elas. Para você, eu vou deixar a utilidade e a decisão. A utilidade nós colocamos também como um conceito, né, compondo o conceito da palavra atitude, no sentido de nós sermos úteis. É praticamente a razão da nossa existência. Nós fizemos uma reflexão nesse sentido em torno do porquê nós estamos aqui. São, afinal de contas, as três questões fundamentais que a filosofia vem tentando responder ou vem questionando ao longo de toda a história da humanidade. É de onde nós viemos, o porquê de nós estarmos aqui e para onde nós vamos, né? A gente sabe que o Espiritismo tem as respostas para essas questões e nós pensamos em termos, então, da utilidade como sendo a missão de cada um de nós. O fato de nós sermos úteis, não utilitaristas, mas úteis no sentido do benefício a nós e ao semelhante, no que nós pensarmos, no que nós falarmos e, sobretudo, no que nós fizermos, nós então estaremos construindo o caminho da nossa felicidade, da felicidade também do semelhante que nos acompanha. Então, esse sentido da utilidade é nós aproveitarmos bem a nossa existência, fazendo tudo ao nosso alcance e buscando esse caminho da felicidade, que é uma construção conjunta, não é isolada. Por isso, sermos úteis como uma missão de cada um de nós. A decisão é uma questão muito difícil. Compõe também o conceito de atitude, mas nós tomarmos a decisão não é nada fácil, porque nós temos uma sensação de insatisfação quando nós estamos indecisos. Isso o médico brasileiro bastante conhecido, Drauzio Varela, ele comenta a respeito disso, que os sintomas da indecisão nos causam enfermidades. E é muito pior a gente ficar indeciso do que, às vezes, até sofrer as consequências de uma decisão, mesmo que ela seja equivocada. Por isso que a atitude é nós termos, então, a coragem de decidir e assumirmos as consequências das nossas ações, mesmo que essas ações não sejam aquelas as mais assertivas, as mais felizes, mas nós tomarmos as decisões na nossa vida. As pessoas que são decididas, elas tendem a ter uma vida até mais tranquila, tendem a ter uma vida mais resolvida, porque não ficam naquela indecisão, não ficam na expressão popular em cima do muro, não é? Que é um estado de sofrimento. A pessoa, então, precisa agir efetivamente, tomando as decisões, e aí a gente tem uma série de etapas para decidir, que nós colocamos, Mônica e eu, no livro Atitude, o que ninguém pode fazer por mim, que é uma questão tanto quanto difícil, mas inicialmente conhecer a situação. Conhecer a situação, a circunstância que a gente está vivendo. Depois a gente se conhecer diante da situação. Aí verificar as alternativas que nós temos diante desse contexto. Eleger as melhores alternativas. Aí sim decidir. E depois de decidir, agir. Porque não adianta nada a gente tomar decisão e não agir. Mônica, eu quero que você responda para nós sobre a esperança, que é o último capítulo do livro, né? Atitude, o que ninguém pode fazer por mim. Mas eu gostaria que você respondesse após o intervalo. Aguarde um instante só. Voltamos já com mais questões sobre atitudes necessárias para as mudanças de nossa vida. E quem responde para nós é a psicóloga Mônica Campetti e o professor Geraldo Campetti.
voltamos com o Momento Espírita e nós estamos conversando com a psicóloga Mônica Campetti e o professor Geraldo Campetti sobre as atitudes necessárias para as mudanças da vida. Mônica, no bloco anterior, eu te pedi para comentar o último capítulo do livro de vocês, né? Atitude, o que ninguém pode fazer por nós, que é a esperança. O que a esperança tem a ver com essas mudanças de atitude? A esperança é fundamental para nós realizarmos qualquer coisa na nossa vida. Não só a iniciativa, né, como é um dos capítulos que nós colocamos no livro, não somente também a decisão, mas é a esperança que vai nos mover para que nós consigamos realizar outras coisas na nossa vida. Nós sabemos que a esperança, tem aquele ditado, né, que diz que a esperança é a última que morre. Mas nós esquecemos também, né, de verificar que a esperança também é a primeira que renasce. E é a primeira que vai fazer com que nós prossigamos, consigamos conquistar as coisas, continuar a nossa caminhada em busca de um futuro melhor, que é o que todos nós desejamos. Bom, Geraldo, depois de todas essas explicações aqui sobre o conteúdo do livro, como vocês raciocinaram, é absolutamente perceptível que o livro é um incentivo ao autoconhecimento, que é um tema muito caro ao Espiritismo. O que você diria sobre isso? Olha, a questão do autoconhecimento nós diríamos que é a maior necessidade que a gente tem na atualidade. Nós precisamos nos conhecer interiormente. E isso na doutrina espírita é muito importante porque o objetivo maior do Espiritismo é o processo da reforma íntima. E nós nos reformamos interiormente à medida em que vamos nos conhecendo. E como é que a gente pode confiar em alguém se a gente não conhece esse alguém? A mesma coisa, como é que a gente pode confiar em nós mesmos se a gente não se conhece? E Santo Agostinho nos traz uma explicação no Livro dos Espíritos muito interessante sobre esse processo do autoconhecimento. Quando Kardec pergunta, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem na vida para dominar as suas más inclinações, para vencer as más paixões, a resposta é muito clara. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, se referindo a Sócrates, né, o filósofo que viveu 500 anos antes de Jesus. E na sequência vem a metodologia de como então se conhecer. Aí a explicação de Santo Agostinho, em que ele todo dia fazia aquela reflexão ao final do dia a respeito de tudo que havia dito, falado, pensado, né, no transcorrer do dia. E ele procurava, na manhã seguinte, colocar em prática ao longo do dia tudo o que tinha sido de bom e aquilo que tinha sido negativo ele procurava corrigir. E isso foi ao longo do tempo, com esforço, com iniciativa, até adquirir o hábito, porque o hábito é também fruto de uma série de ações que a gente faz até aquilo se tornar natural em nós, né? E aí então ele passou a se conhecer e se reformou. Esse autoconhecimento é extremamente necessário para que a gente possa ter as atitudes acertadas na nossa vida, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Se a gente não se conhecer, fica difícil nós sabermos qual o caminho que vamos seguir. Por isso, a recomendação que a gente faz, realmente você tem toda a razão, permeamos ao longo de toda a obra, Atitude, essa questão do autoconhecimento. Começamos com ela e encerramos com ela, porque a maior necessidade que a gente continua tendo até hoje é de nos autoconhecermos. Bom, um segundo aspecto que eu notei é que vocês centram muito a responsabilidade em nós mesmos, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque poucas pessoas têm essa coragem, né, de olhar para o espelho e dizer assim, a responsabilidade é minha. Porque é muito mais fácil colocar a culpa das infelicidades e das imobilidades nos outros. O que é muito comum, inclusive. E isso a gente verifica muito, até mesmo no relacionamento dos casais, não é? Muitas vezes nós culpamos o nosso esposo, a nossa esposa, e no ambiente familiar, o pai, a mãe ou os irmãos, pelo comportamento que nós estamos tendo. Eu estou brava, estou chateada porque alguém me fez alguma coisa, porque alguém fez isso para mim, fez isso, né, me tocou de uma certa forma. E nós nos esquecemos de que
Se nós estamos nos sentindo daquela forma, na verdade é porque nós estamos dando importância àquela coisa que está acontecendo, mas é porque nós, de alguma forma, nos sentimos tocados, porque devido talvez à nossa inferioridade ainda, a nossa forma equivocada ou distorcida de entender as coisas ou de enxergar a própria realidade que nós estamos enfrentando. Ou então, por uma má compreensão daquilo que está acontecendo, de um comentário, de uma colocação, de uma crítica que alguém fez por nós, não é? Bom, Geraldo, diante das dificuldades da vida e das mudanças que a gente tem que empreender, né, que vocês tão bem apresentaram aqui a partir do livro, como é que entra a influência da espiritualidade nisso? Entra em 100% dos casos, porque a gente já aprende com a doutrina espírita que os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que a gente imagina, tal ponto que eles nos dirigem. Evidentemente, nós temos a influência espiritual, nós temos o nosso espírito protetor que nos acompanha, que nos orienta, temos Jesus que é o nosso mestre, médico das nossas almas, temos Deus que é o nosso Pai, mas uma coisa importante a gente não esquecer, eles vão nos ajudar, vão nos assessorar, vão até nos empurrar, mas quem tem que caminhar somos nós. Então há realmente essa atuação espiritual, há essa presença que é uma bênção na nossa vida e essa influência ela vai depender, evidentemente, da nossa sintonia, do que nós estamos fazendo, porque são semelhantes que atraem semelhantes, são os pensamentos que nós temos que vão determinar as nossas companhias. Espirituais, então, né? Espirituais, isso tudo é muito importante. Então, tudo a gente vai caminhando a depender do que nós estamos fazendo, pensando e falando. O comportamento é fundamental. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos esquecidos. Estaremos bem ou mal acompanhados a depender, então, dessas nossas iniciativas acertadas ou equivocadas. Mas é preciso ressaltar, e a gente toca, né, nesse aspecto importantíssimo, de que nós não podemos transferir a parte que nos cabe a outrem. Seja esse outrem um parente que está aqui do nosso lado, não é? A esposa, o esposo, o pai, a mãe, ou seja, um ente espiritual, seja um espírito amigo, um espírito Nem protetor. Deus, né? Nem Deus, porque apesar de toda a bondade e misericórdia, Ele não vai fazer, evidentemente, a nosso próprio benefício o que nos cabe fazer, porque senão nós ficaríamos aí infelizes com isso, não faríamos, né, a nossa parte, não evoluiríamos consequentemente. Bom, Mônica, a história familiar das pessoas influencia na capacidade das pessoas tomarem atitudes? Sem dúvida. Nós sabemos que a família é o primeiro grupo social que o indivíduo tem contato. E conforme este grupo social, a forma como esta pessoa ela está sendo educada, os hábitos familiares, a cultura que a pessoa se encontra, e ela vai sendo aos poucos, o indivíduo vai sendo aos poucos moldado, não vai sendo recebendo determinados ensinamentos, vai passando por experiências e aprendizagens que ela vai aos pouquinhos desenvolvendo com a família e individualmente, e isso vai repercutindo nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Se a família tem, por exemplo, um ambiente familiar mais saudável, mais gostoso, em que as pessoas conseguem se harmonizar, não há tantos conflitos, tantas brigas, a pessoa possivelmente tem uma predominância no seu comportamento de que ela seja também uma pessoa mais harmoniosa, mais tranquila, mais saudável e psicologicamente falando, não é? É claro que nós sabemos, como espíritas, nós temos o entendimento de que nós temos, a nossa personalidade, não é? É um somatório das personalidades, né, de outras vidas. Mas nós sabemos que o berço onde nós nascemos tem uma influência muito forte na forma que nós agimos nos nossos comportamentos. Não é mesmo, Geraldo? Exatamente. E aí pode ser tão assim limitante ou limitador, como ensejando a oportunidade do indivíduo se desenvolver com maior liberdade. Por isso o histórico familiar pesa muito. E certamente aí na programação, né, Ana, há todo um estudo para que isso aconteça. E a gente, na educação também dos nossos filhos, nós vamos aprendendo, né, a conceder a melhor educação para que eles tenham as melhores condições
de trabalharem no seu dia a dia e de construírem as suas próprias vidas. Bom, nosso tempo já se encerra. Minha última pergunta para você, Geraldo. Como se manter motivado diante dos reveses da vida? Porque o livro de vocês impulsiona a pessoa para mudanças, né? Mas nem sempre a gente consegue implementar na velocidade que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Então, como se manter motivado? Olha, para se manter motivado, nós precisamos de 4 coisas fundamentais. Primeiro, a vontade, é querer, é desejar. É ter a vontade, o querer, o desejar viver. Importantíssimo isso. Depois, nós precisamos ter perseverança. É preciso perseverar no objetivo que a gente pretende conquistar. Não desistir no primeiro passo, no primeiro obstáculo. Prosseguir constantemente. Até Emmanuel nos orienta de que a perseverança é a base da vitória. Então, nós vamos conquistar a vitória à medida que nós perseverarmos. O terceiro elemento é a fé. É a confiança, é a esperança e, mais que isso, é a certeza que nós temos de alcançar esses resultados que a gente procura. E, finalmente, para a gente se manter motivado na vida, a gente precisa ter paciência. Essa paciência que é tão difícil, que é a arte de saber esperar. Porque a gente, às vezes, quer uma resposta imediata. A gente quer uma resposta, às vezes, que seja pronta, acabada e da maneira como a gente pretende que seja. Nós não temos aquela... De preferência, para nos atender especificamente. E, às vezes, a gente não sabe visualizar uma resposta que Deus está nos concedendo, que a vida nos oferta. Por isso, essa paciência fundamental. Paulo, o apóstolo, dizia o seguinte, que toda vez que a gente for amanhecer no novo dia, a gente precisaria se revestir do capacete da esperança. Todo dia que a gente for começar, a gente se vestir desse capacete para a batalha. Isso é fundamental. A batalha do dia a dia, da luta cotidiana, do relacionamento interpessoal, do aprendizado constante, a gente precisa estar com vigor. Mas com vigor também que, ao mesmo tempo, é moderado, porque equilibrado, para que a gente também não atravesse no campo do outro, não faça o que o outro deva fazer, respeite os direitos, não é, que o outro também tem. Essa questão da motivação é a gente sempre estar animado para a vida. E estar animado para a vida é manter a força anímica, a força da alma, a força psíquica que a gente tem dentro de nós, nesse potencial, que precisa se manifestar, se exteriorizar através das nossas ações, através do bom aproveitamento do tempo, através da nossa inteligência que nós temos, inclusive inteligência espiritual, através das melhores decisões que a gente tomar na vida, das tentativas inúmeras até alcançar o objetivo e, finalmente, mantendo a esperança, que é a última que morre, a primeira que nasce. Em verdade, a esperança é a única que nunca morre. Bom, amigos, Mônica e Geraldo, muito obrigada pela entrevista de vocês ao Momento Espírita. E nós contamos com você em nossa próxima entrevista. Obrigada.